Agora, a nossa história testemunha a junção de duas mentes mais do que amorais, mentes diabólicas. Apesar da resistência do pai de Rose, o pai de Rose não gosta nada disso, né? O pai de Rose não gosta nada disso, até porque ele usa a própria filha, então ele não gosta, ele acha o Fred muito mais velho que ela. A Rose tem 15 anos e o Fred tem 27, então o pai da Rose já não gosta disso, então ele acaba por intervir, ele coloca a Rose várias vezes internada em colégios de rebeldes, né? Tipo uma fundação casa de hoje em dia, mas da época. Então ele colocava várias vezes a Rose internada ali para tentar impedir esse relacionamento entre Rose e Fred. Só que a Rose acaba engravidando de Fred, então ele não tem muito o que fazer. Rose engravida de Fred, é onde ele larga a mão e deixa a Rose viver a vida dela ali com o Fred. Numa nova vida, agora sob a cumplicidade de uma esposa tão promíscua quanto o próprio Fred, ele agora incentiva a Rose a se prostituir. Então vamos lá, gente. O que tá acontecendo aqui? Olha que bizarro, tá? Rose e Fred compram uma casa, os dois vão morar juntos, compram uma casa, a Rose tá grávida de uma criança e os dois vão viver a vida deles. E na casinha deles, o Fred começa a fotografar a Rose, tirar umas fotos da Rose bem sensuais, né? E ele pega esses vídeos da Rose, essas fotos da Rose e começa a colocar em magazines, em revistas ele começa a colocar essas fotos da Rose em revistas, promovendo a mulher ali para prostituição, tá? E além dos anúncios em revistas, ele também anuncia a própria esposa ali para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos. Então a casa, ela fica assim, os dois criam um sistema que funciona assim. A Rose escolhe um quarto dentro da casa dela, ela transforma esse quarto em um quarto, tipo um quarto de hotel, e começa a ser conhecido esse quarto dentro da casa como o quarto de Rose, tá? E eles começam ali a atender esses clientes. A Rose atendendo os homens que vinham pelos anúncios de revista, os que o Fred trazia. E também o Fred ficava vigiando pela porta. Então o Fred gostava daquilo. Para ele o benefício era ficar vendo o que acontecia. Acontece que o pai de Rose descobre o que está acontecendo. Numa das visitas ele descobre o que está acontecendo. Então o pai de Rose, que também não tem como se provar, acho que nessa história poucas pessoas verdadeiramente são vítimas e poucas pessoas têm ali um caráter, um senso de caráter, porque o pai da Rose começa a ser um dos clientes também. Ele diz que ele também quer participar e ele passa a visitar frequentemente Rose. E em alguns sites, em alguns vídeos que eu vi, fala que inclusive a Rose, um dos filhos dela, a segunda gestação dela, era filha do pai dela, do Willie. Acontece que aí começa a acontecer uns upgrades aí nessa história de Rose e Fred dentro desse quarto, tá? Porque eles começam a promover orgias. Agora eles não têm só clientes homens, mas eles também têm clientes mulheres, tá? Segundo as histórias, as mulheres eram muito maltratadas, o Fred entrava no meio, participava, violava essas mulheres, machucava, torturava, mas até aí, segundo a história, me parecia que era uma coisa meio consensual. Era aquela coisa meio bem sadomasoquista, era uma coisa assim, bem de machucar mesmo, né? E acontecia assim, as fantasias dos dois estavam ali se personificando, né? Dentro daquele quarto, o quarto de Rose, né? Aí eles tiveram 11 filhos e 8 dos 11 eram filhos da Rose, nascidos da Rose. Acontece que aí nesse período, nessa parte da história, o Fred, por ter uma vida com Rose, por ter um lar formado com a Rose, ele reivindica as suas filhas, tá? As filhas da Rena, que uma já era da Rena, né? Ele já conheceu a Rena, ele já ficou com a Rena grávida, se casou com a Rena grávida, né? Que é a Charmaine, e a Anne-Marie. Ele reivindica a guarda dessas meninas e ele traz essas meninas para morar com ele e Rose. Aí no ano de 1971, Rena decide que quer as filhas de volta.
quero minhas filhas de volta. A Rena percebe que alguma coisa tá errado, que as meninas estão sendo maltratadas, né? E ela quer as meninas de volta e ela vai procurar Fred reivindicando as filhas. Acontece que nessa mesma ocasião, Fred trata super bem Rena, recebe Rena, coloca ela no carro. Não, vamos falar das meninas. Vai para um lugar ermo, violenta a Rena, enforca a Rena e depois dá a Rena o mesmo destino que ele deu lá atrás para Annie. A Annie é amiga de Rena, né? Então ele vai lá e esquarteja a Rena e enterra a Rena bem no quintal da casa deles, bem no jardim, no quintal da casa deles. E toda essa maldade que ele faz com Rena, né? Ele assassina a Rena no próprio banco do carro, tá? Há alguns sites que falam que ele também a drogou e por isso que foi muito fácil para ele fazer tudo isso e matar a Rena. Agora eu vou falar uma parte que eu até fiquei assim, ai gente, é muito pesado falar a história dos West. É bastante pesada, mas eu tenho que falar para vocês. Como eu disse para vocês, os West tiveram 11 filhos, né? Desses 11, 2, a Charmaine e a Anne Marie, eram as filhas da Rena, que foram morar com o casal. Agora com a Rena já fora de jogo, então assim, as crianças estavam mesmo sob o domínio, guarda e as mãos de Fred e Rose, né? E eles violavam os próprios filhos, eles violentavam diversas vezes, eles não tinham critério. O critério de Rose e Fred era a maldade na mente deles, era a perversidade, a perversão, era o aflorar dos desejos mais sombrios deles na personificação ali daquelas crianças. Então, as crianças começavam a ter uma certa idade, eram os empregados da casa, faziam tudo o que eles mandavam, não podia ter amizade com os vizinhos, não podia falar com ninguém de fora, não podia sair na rua, porque não podiam contar o que acontecia dentro daquela casa, e eles violentavam, e um dos fetiches do Fred era gravar vídeos caseiros violando os próprios filhos, tá? Violando as meninas, os meninos e aquelas orgias em família. A Rose prendia as meninas para o Fred violentar e depois dizia, todo pai faz isso. Todo pai faz isso, isso é normal o pai fazer isso com as filhas. Depois vocês vão ver. E me parece, tá? De acordo com alguns lugares que eu li, que o Fred acaba por engravidar, né? A Anne Marie acaba por engravidá-la e a Anne Marie fica doente e eles fazem a Anne Marie abortar essa criança, entendeu? Porque essa criança é filha do Fred. Mas aí, como tudo assim é bastante rápido assim nessa parte da história, o Fred, ele é descoberto por algumas falcatruas que ele faz, né, por alguns rolos que ele arruma na região, e o Fred acaba indo preso. O Fred é preso e a Rose fica sozinha, cuidando de 2 crianças e grávida de 2 crianças que vêm de fora e mais a dela, né? Então ela fica ali no total cuidando de 3 crianças e ela já tá assim, bem transtornada, bem saturada, e ela começa a maltratar as meninas, as meninas que o Fred trouxe da Rena. Então ele começa a maltratar a Charmaine, ela começa a maltratar a Charmaine, começa a maltratar muito a Anne Marie, né? E machuca as meninas, tortura as meninas. Ela colocava as meninas sentadas em cadeira amarrada, de castigo. E ela começa a oferecer as meninas para os seus clientes, tá? O Fred está preso e ela está ali oferecendo as meninas para os seus clientes. Ela maltrata muito as meninas, deixa os clientes abusarem das garotas. As garotas sofrem diversas violências, sabe? Ela não tem nenhum tipo de piedade com as meninas, né? E a história fala que aos 13 anos, a Charmaine acaba ficando até grávida, teve diversas doenças sexuais, as meninas tiveram diversas doenças sexuais vinda dos clientes de Rose, que eram os homens que ela oferecia as meninas para os homens. Então nesse período em que o Fred está preso, toda a psicopatia de Rose é voltada para as meninas, Anne Marie e para Charmaine. Acontece que a Charmaine, ela assim,
você é mais velha, né? A Charmaine, ela era muito resistente. A Charmaine, ela não aceitava tudo. A Charmaine era uma menina assim que estava sempre querendo ou não se rebeliando, mostrando ali um pouco da sua resistência e, consequentemente, acabava sendo a que mais era maltratada, né? Então aí chega um momento que não dá, a Rose simplesmente vai e assassina a Charmaine. E o Fred sai da prisão. Então o Fred sai da prisão, tá? Encontra a Charmaine lá no porão da casa deles, morta. Ele corta os dedos dos pés e das mãos da Charmaine e enterra a Charmaine ali no porão de casa, perto da lareira, né? Enterra a Charmaine ali e ele é cúmplice, ele passa ali a ser cúmplice da maldade de Rose e os dois dão cabo do corpo também de Charmaine. Então, a partir daí, da morte da Charmaine, eles começam a ter um padrão, um perfil para cometer seus assassinatos, seus crimes. Porque até então eles cometiam crimes, que era a prostituição, a sodomia, essas coisas assim, mas que era um crime mais relacionado a eles, né? Então, a partir daí, eles começam a cometer sequestros, assassinatos, violações, abusos e todos os tipos de violências possíveis. O número de vítimas de Rose e Fred West pode ser, gente, enorme, porque muitas pessoas, muitas moças que eram violentadas por eles, nem todas eles assassinavam, né? E nem todo mundo teve coragem de se expor, teve coragem de denunciar. Então, assim, acredito-se que pelo menos 11 mulheres foram violadas, torturadas, mantidas em cativeiros, sofria com orgias, torturas e maus tratos, passavam um período ali até que eles matavam, né, estrangulavam, matavam, esquartejavam e enterravam ali no fundo no terreno deles ali ou no fundo do porão. No ano de 1992 foi realizada uma busca na casa do casal, já que Fred tinha sido detido algumas vezes por roubos e a polícia buscava suspeitos de roubos nas propriedades locais. Também conta-se uma história de que havia uma babá, né, que participou ali com eles e que essa babá sempre era assediada por eles a participar das orgias, daquela coisa toda que eles gostavam de fazer, e ela dizendo não. Um belo dia eles deram a entender de que entenderam que ela não queria as investidas deles. Não, tá tudo bem. E a garota vai embora e eles oferecem que ir embora para casa, eles oferecem uma carona pra garota e coloca a garota presa por uma semana ali, sendo real abusada ali deles. Mas como toda a história, né, ela tem as suas brechas, Fred e Rose, eles fazem muitas vítimas, mas não vítimas fatais. Eles acabam liberando essas mulheres, leva lá para brincar e chega lá, maltrata, faz e acontece. Eles acabam liberando algumas vítimas e algumas vítimas acabam indo sim para a delegacia, algumas pessoas acabam por denunciá-los, né? E há um momento em que o Fred e a Rose respondem por aquela babá que ficou uma semana presa lá. Ela promete que não vai falar nada, ela promete que vai aceitar tudo que eles quiserem, ela faz diversos apelos para eles e eles acabam por libertar ela, tá? E ela sai dali direto para a polícia, ela sai dali e conta tudo. Só que quando a polícia vai dar a batida na casa deles, uma para ver essa questão dos roubos que está acontecendo, os furtos na localidade, e a outra por conta desse testemunho dessa babá, chega lá, a polícia vê, né, que eles são envolvidos com prostituição, percebe as crianças estranhas, faz algumas entrevistas, só que as crianças têm medo de falar, não falam, né? E fica uma coisa assim certa que eles não podem fazer muita coisa e eles acabam assim tendo que pagar um valor lá, uma multa, e eles só pagam essa multa e a babá sai como... A babá também não quer falar muito do que acontece lá dentro da casa. A babá não quer falar muito e acaba que ela entra em depressão, ela fica chocada em que os Westes, a polícia não consiga encontrar muita coisa lá na casa deles, só cobre uma multa deles e assim eles saem ilesos dessa história toda, né?
do maltrato ali e do cativeiro, de tudo que eles fizeram com a menina. Aí acontece que numa determinada parte da história, a filha mais velha do casal, Rita West, ela tem uma amizade na escola, né? E ela acaba contando para alguns colegas da escola que ela tinha sido violentada pelo pai, né? Que ela, volta e meia, ela era violada pelo pai, e conta essa história. E os seus amigos ficam assim, aterrorizados, e falam com a professora, e a professora aciona a polícia, aciona, né, o conselho familiar, e eles vão de novo à casa dos West para fazer uma nova investigação. Mas assim, a Heather não quer falar mais, a Heather nega, né? E mais uma vez os West são liberados da prisão. E isso acaba fazendo com que a Heather pague um alto preço, porque devido a ela ter falado demais, e eles com receio de que ela fizesse isso de novo, simplesmente ao voltar para casa eles matam a Heather, eles a violentam, abusam dela, maltratam, e matam ela, estrangulam a Heather e colocam ela enterrada no jardim da casa. E creiam agora, o conselho familiar volta na casa deles, procura pela Heather, e ele simplesmente diz: não, ela era rebelde, ela fugiu. A Heather fugiu porque ela era rebelde. E as pessoas engolem isso, normal, engolem os vizinhos, todo mundo engole isso normal. E as crianças vivem agora um terror ainda muito pior, porque eles ficam assim: olha só, vai ficar de malcriação? Você vai, vou colocar você plantada lá no quintal junto com o Heather. Não vai obedecer não? Vai ser plantada no quintal junto com o Heather. E é assim que as crianças continuam a vivência deles, a vida deles ali, e eles como um casal implacável. E é nisso que eles conseguem fazer mais 8 vítimas, tá? Praticamente no mesmo padrão. Eles violam, torturam por alguns dias, ficam com as meninas presas, eles saem pegando as meninas assim, aleatório. Então eles usam as meninas para todas as suas fantasias bizarras. Eles depois estrangulam as meninas, cortam as meninas, né, os pedaços, e enterram ali dentro do porão e no quintal deles. Aí, todas essas orgias, todas essas ruindades... Então, de tudo isso que o Fred faz, o Fred não se contenta só em fazer as coisas erradas, né? Ele gosta de ser o cara, ele gosta de ser o tudão, né? Então, ele quer mostrar pra todo mundo que ele é o cara, e ele fica falando pros amigos e falando que ele tem vídeos dele violentando as próprias filhas, né? Ele fala isso assim com a boca cheia, e um amigo dele simplesmente acha aquilo revoltante, entendeu? Chegou a visitar a casa dele, me parece que chegou lá, ele quer oferecer uma das suas filhas pro cara, e ele assim fica aterrorizado com aquilo, e ele vai até a polícia e entrega os West. Então, agora com mais uma denúncia, reforçando as denúncias que já haviam chegado até aqui, então a polícia agora ela consegue um mandado, e nesse mandado eles vão e reviram. Primeiro eles vão atrás dos vídeos. Que vídeos são esses? Vão embora ver que vídeos são esses, e realmente eles comprovam que há vídeos do Fred violando as filhas, violentando, né, as filhas, né, com a maior covardia, assim, esses vídeos existem. E eles começam a procurar, vasculhar a casa toda, a mexer em tudo. O detetive acaba por encontrar alguns vídeos desses vídeos que o Fred gostava de gravar violando os filhos, né? E acaba por encontrar esses vídeos, e começa ali uma investigação na vida dos West, na casa dos Westes. Então a verdade começa a aparecer. E a polícia começa a cavar o quintal dos West, começa a investigar e perceber que alguma coisa está errada ali naquele jardim, naquele quintal. E no que eles estão escavando, eles encontram, né, os restos mortais de Heather. Encontram os restos mortais dela, da filha mais velha deles, a menina que até então estava desaparecida porque era rebelde, né? Tinha sumido porque era rebelde, e de mais um corpo. E é daí que começa a cavar, procurar,
e o Fred sendo questionado, o Fred acaba admitindo os estupros e a violência, as torturas, mas até então não admite os assassinatos. Só que aí a Rose quer dar uma de boa moça, né? Então a Rose começa a negar tudo e dizer que tudo é culpa de Fred. E quando o Fred está começando a admitir o que estava acontecendo na casa, ele entende que a Rose não está mais com ele, que a Rose agora está falando por si só e tá sendo a vítima, e que só ele é o culpado. Então ele começa a botar a Rose no bolo também. Então começa um a acusar o outro e é onde a verdade começa a vir à tona. Então nessas buscas, o detetive Hazel Savage encontrou muito material pornográfico, vários vídeos caseiros de violências que ele praticava com os próprios filhos. Então, assim, eles ficaram o alvo da investigação, né? Todos os membros da família tiveram que testemunhar. Eles acabam relatando alguns os maltratos, mas omitiam as mortes. Ficavam, assim, bem retraídos, afinal de contas foram anos de maltratos, né? E mesmo a Rose se negando em tudo, o Fred não aguenta, o Fred acaba falando. Então o Fred começa a confessar, e o Fred não confessa só essas mortes que ele praticou ali na casa dele, no quintal dele, não, tá? O Fred também fala de um período em que ele ainda estava com a Rena, casado com a Rena, que ele trabalhou no frigorífico e que ele pode ter matado até 8 mulheres. Mas a polícia não encontrou conexão, a polícia não conseguiu, não houve provas suficientes. Então, ele acabou não assumindo, né, essas mortes por conta da polícia não encontrar as evidências, mas ele confessou. Ele confessou que teve mais essas 8 mortes, além dos 11 corpos encontrados na residência e quintal e ali próximo dele. Em 13 de novembro de 1994, o casal é acusado das seguintes maneiras: Fred por 11 homicídios, enquanto Rose responde por 10 homicídios. Fred nunca chegou aos tribunais. Em 1º de janeiro de 1995, ele comete suicídio e se enforca na prisão. 10 meses depois, temos uma Rose recebendo uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. E Fred, ao cometer suicídio, ele deixa um bilhetinho, uma carta ali para Rose, né? Dizendo que ele fez tudo isso por amor a ela, por amor, por acreditar na relação dos dois, no encontro dos dois, e que ele estaria esperando ela e para que ela não se demorasse, ou seja, para que ela também se matasse logo e seguisse ele. Eu acredito que o Fred ele faz isso porque quando eles foram pegos, quando a polícia decidiu autuá-los, a Rose é a primeira a tentar suicídio, né? A Rose é a primeira que tenta suicídio e os seus filhos intervêm, né? Os meninos intervêm, a Rose não se mata. Mas o Fred conseguiu isso, tá? Ele se amarrou com um lençol na prisão e cometeu suicídio dentro da prisão. A Rose pegou prisão perpétua, o Fred cometeu suicídio e as crianças foram recolhidas para serem adotadas para adoção, né? Crianças perdidas, com a mente totalmente insegura, deturpadas, com uma ideia deturpada, tá? Alguns de seus filhos de vez em quando aparecem aí em mídias, falam um pouco do que aconteceu, né? Tiveram ali as suas sequelas e, assim, esse legado de terror e de horror promovido por Fred e Rose foi terrível. Mas, assim, as consequências, apesar da Rose ter pego prisão perpétua, a Rose ainda é viva, tá? A Rose ainda é viva, ela mudou o nome, ela agora se chama Jennifer Jones. A Rose, ela pagou um valor para mudar o seu nome. A sua família meio que caiu em desgraça. Há um dos irmãos de Rose que ele testemunha, se você vê alguns vídeos, algumas entrevistas que ele testemunha assim, que a vida dele é uma desgraça, que a vida dele é uma vida horrível, muito perseguida, que a residência dele está sempre sendo apedrejada, que quando as pessoas descobrem que ele é irmão da Rose, que ele sofre muito, ele não dorme à noite, ele tem depressão, ele tem uma série de fatores, ele nunca conseguiu paz, e que ele hoje odeia a Rose, né? Mas ele também fala que acredita que está vivo graças a Rose, porque ele bateu de frente algumas vezes com o Fred, algumas visitas lá. Ele tem uma tristeza em relação a Heather,
porque parece que ela deu sinais para ele de que alguma coisa errada estava acontecendo e ele, assim, não quis se envolver na família da irmã, e logo depois a menina some e, na realidade, a menina foi assassinada pelos próprios pais. Então, assim, ele ficou bem... Isso marcou bastante a vida dele, do irmão da Rose. E a Rose tá numa prisão, a Rose até o ano agora de 2017, a Rose estava numa prisão, assim, onde as pessoas levavam comida na cela dela, ela fazia bolo, chegava detentas lá meio chateadas, ela fazia bolo para essas detentas, ela acabou tendo um relacionamento amoroso com uma outra serial killer também, mas essa história é para outro vídeo, uma outra serial killer também, ela acabou tendo um relacionamento amoroso lá com uma serial killer, que ela mimava as pessoas com esses bolos, ela só não podia usar faca de ponta, mas tem TV, tem tapete, janela na cortina, entendeu? Ver série, que ela tem preferência por séries, essas coisas. Então a Rose, assim, vive uma vida meio... Até 2017 vivia meio que uma vida de rainha. E por que eu falo até 2017? Porque entrou uma assassina em série nessa prisão, que, tipo assim, consegue ser pior do que a própria Rose, tá? E essa mulher prometeu matar a Rose. Ela falou, eu vou matar essa desgramada e vou matar, e não adianta. Ela prometeu matar a Rose. Então a Rose, a própria delegacia, a própria prisão ficou com receio disso acontecer, não é interesse deles promover esse tipo de coisa. Então a Rose foi mudada de presídio, mas ela ficou muito chateada com isso, porque ela gostava desse presídio, ela conhecia todo mundo, ela se sentia uma espécie de matriarca lá, né? E super bem tratada, inclusive foi diagnosticada várias vezes, fazia exercícios, vai pra academia. Foi solicitado que ela perdesse peso porque ela estava com peso em excesso e nisso estava atrapalhando ela subir degraus, essas coisas todas, né? E inclusive agora, nesse ano de 2021, devido a essas doenças dela, por conta do peso, ela foi a primeira presidiária do presídio a tomar a vacina do Covid, e outras detentas ficaram muito chateadas com isso. Bastante chateados porque, né, tipo assim, quem é a Rose na fila do pão, se tem tantos presidiários aqui com doenças também. Mas parece que ela foi a primeira a tomar a vacina do Covid, e Rose tá lá vivendo a vidinha dela com um novo nome, uma nova história, de certa forma, né, gente? E essa é a história que eu tenho pra contar pra vocês, uma história mega bizarra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, pergunta aqui que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, tá bom? Muito obrigada. Não esquece, se inscreva, curte, se inscreva, tá bom? No nosso canal, tá? Para que a gente possa estar fazendo mais materiais como esse aí. E eu te espero no próximo vídeo.